e a todos. Sejam muito bem-vindas. Meu nome é Dilson Ferreira, sou coordenador do PNBE, juntamente com meu colega Lívio Diosa, também é coordenador, vamos conduzir o evento. E pediríamos ao outro coordenador nosso também, colega Fábio Ordara, de fazer o encerramento. De início, eu quero dar as boas-vindas, muito especial, ao Marcos da Costa, agradecer ele poder estar aqui com a gente hoje. E vou tomar a liberdade de, antes de falarmos do que nós vamos falar, Marcos, tomar a liberdade de aproveitar essa oportunidade para agradecer a sua contribuição com o PNBE, na qualidade de associado que você foi durante os meses do ano passado e o início desse ano. Foi um período muito importante, no final do governo anterior, as eleições e o governo desse ano. E nesse seu período, Marcos, nós fizemos muito. Tanto o PNBE se comunicou bastante, emitiu seu pensamento, né, amplamente, tivemos uma posição e começamos este ano, você participou desde o início, do planejamento da atividade do PNBE, o planejamento estratégico para este ano de 2023. Então, fica aqui um agradecimento por essa sua contribuição. E saiba, o PNBE estará sempre à sua disposição. Sabemos que o seu tempo daqui para frente tem sido muito demandado pelas suas funções, mas estamos à disposição. Se pudermos contribuir de alguma forma, você, por favor, conte com a gente. E antes de passar a palavra para o Lívio, que vai apresentá-lo com mais detalhe e vai iniciar o debate, vai iniciar a sua apresentação, eu quero fazer um agradecimento aqui ao apoio de algumas entidades. A FECAP, que é a Faculdade Álvaro Penteado, que tem, durante todos esses últimos anos, tem apoiado o PNBE, a CNS, que é a Confederação Nacional de Serviços, também nos tem apoiado. E na divulgação deste evento, tivemos a ABE, que está presente conosco aqui, Associação Brasileira de Epilepsia, o SESVEST, que apoia também, o Sindicato de Empresas Privadas de Eletrônica e de Cursos de Formação, o SINDEPRESTEM, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, e a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Nosso agradecimento a todos eles por esse apoio, né? Eu queria lembrar que, falando um pouquinho do PNBE, para as pessoas que não nos conhecem também, ou que estão participando conosco pela primeira vez, é uma entidade apartidária, bastante, ela reúne empresários e empreendedores das várias áreas de atividade, não se preocupa ou não se envolve, o PNBE não se envolve com a atividade das empresas em si, e sim com a opinião dos empresários, né? E os nossos associados são empresários que nós chamamos de empresários cidadãos. São empresários cidadãos porque eles se preocupam não só com o resultado das suas empresas, mas se preocupam em conseguir o Brasil melhor, em conseguir o que o PNBE coloca como objetivo principal, é partir do Brasil que nós temos e buscarmos o Brasil que nós queremos, né? E a definição de Brasil que nós queremos, de maneira bem simples e objetiva, nós queremos que o Brasil seja um país socialmente justo. E, por socialmente justo, nós estamos com a preocupação com a distribuição de renda, né, as diferentes classes sociais, a diversidade de uma forma geral, e agora, acrescentando nessa linha, a defesa do interesse das pessoas com deficiência, contando com todo o apoio que você vai estar dando a essas causas, né?
Além da parte social, nos preocupamos com o meio ambiente, queremos que o Brasil seja ambientalmente sustentável, a parte ética seja eticamente respeitável, economicamente forte e politicamente, aí sim, também reforço, politicamente democrático. Esses são os principais pontos que nós estamos tendo, e o politicamente democrático, nos últimos anos, diria até nos últimos 2 anos em especial, foi uma dedicação quase que total do PNBE nas nossas ações, nas nossas demandas. Mas isso para apresentar rapidamente, Marcos, para os nossos convidados, que é o PNBE, e convidá-los a continuarem participando conosco das nossas atividades, que aí sim vão conhecer um pouco melhor e nós vamos ter oportunidade de nos comunicarmos, explicarmos o que estamos fazendo e buscarmos a opinião desses convidados para que fortaleça a nossa opinião do PNBR. Agora, acho que podemos iniciar os trabalhos e, para isso, passo a palavra para o Lívio Giosa. Lívio, por favor. Ok. Obrigado a todos. Quero saudar a todos os participantes aqui, os companheiros do PNBE, nossos coordenadores, os convidados, as entidades participantes e que apoiam este encontro, e saudar você especialmente, Marcos da Costa, companheiro, amigo de tantos anos. É um prazer estar aqui fazendo essa moderação e participando deste encontro tão esperado por todos aqui, para ouvir as tuas boas recomendações à frente da nova pasta aqui no governo do Estado. O Marcos da Costa é advogado, foi presidente da OAB São Paulo por 2 gestões, de 2013 a 2015 e de 2016 a 2018. Tem reconhecida dedicação às causas públicas e sociais, tendo sido membro do Conselho Institucional da ADD, Associação Desportiva para Deficientes. Promoveu, dentre outras iniciativas, a criação do ranking de acessibilidade das praias paulistas, atuou na negociação que levou à mudança da corrida São Silvestre para assegurar maior participação e a premiação das pessoas com deficiência, e na promoção de diversas campanhas de eventos para dar visibilidade e respeito à causa das pessoas com deficiência. Marcos da Costa integrou a consultoria jurídica da FEBRABAN, o Conselho Estratégico da Fiesp e o Conselho Superior de Estudos Jurídicos da FEComércio São Paulo. Atualmente, Marcos da Costa é o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O tema central da abordagem que o secretário vai nos passar é as perspectivas do atual governo paulista e o trabalho da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência no fortalecimento da democracia. Marcos, você vai ter em torno de 30 minutos para a gente poder te ouvir. Na sequência e no tempo ideal, nós teremos algumas perguntas que as pessoas poderão fazê-las via chat. E no tempo que você tem, que a gente sabe que você vai ter que sair às 19 horas, nós vamos conduzir e cuidar para que a gente cumpra exatamente esse tempo, e eu vou tomar a liberdade, uns 3 minutinhos antes de vencer os 30 minutos, eu vou te dar um sinal para você saber que a gente está chegando ao final do tempo. Então, que você tenha uma boa palestra, e com vocês, Marcos da Costa. Obrigado, Marcos. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Dilson, obrigado, Lívio. Para mim é uma alegria enorme estar com vocês. Eu sou da casa, eu estou temporariamente afastado por conta das atribuições, mas eu sou da casa, sou amigo de vocês, e muito do espírito que norteia o PNBE é o que nos faz aceitar um desafio como esse, que é um desafio gigantesco. Eu confesso, há tempos recebi muitos convites, venho recebendo convites para o governo federal, para o governo estadual, nunca tinha aceito, porque aceitar um convite desse significa eu suspender o exercício da advocacia, que é minha vida. Eu tive que, inclusive, pedir baixa na minha inscrição na OAB, entidade que eu presidi, então imagine o aperto no coração, mas a causa valia a pena, essa causa valia a pena. Eu tenho dito
que duas foram as razões de ter aceito. Uma é o governo Tarcísio de Freitas. Eu acredito no governador. Ele tem se demonstrado uma grande liderança, tem atuado de forma a tratar a questão da pessoa com deficiência como sua prioridade de governo. O primeiro ato dele, como governador, foi receber as entidades ligadas à pessoa com deficiência, e ele tem uma cobrança constante do que está fazendo e o que nós conseguimos entregar em termos de população. E o outro desafio da causa propriamente, né? Nós temos, talvez os números reflitam um pouquinho a dimensão da missão da Secretaria. Nós temos 3.400.000 pessoas com deficiência no estado de São Paulo. É exatamente a população do Uruguai. É exatamente a população do Uruguai. Fora, se nós somarmos aí a mãe da pessoa com deficiência, o pai, nós triplicamos o irmão. Só para somar o pai e a mãe, nós triplicamos esse número. São 20 milhões de pessoas diretamente ligadas, são 15 milhões de pessoas diretamente, por uma família de 5, né? São 15 milhões de pessoas diretamente ligadas à causa da pessoa com deficiência. Pai e mãe já pula para 10 milhões de pessoas. Então, os números são muito grandes. E é uma diversidade de frentes, né, que vem. Das 3.400.000 pessoas, 40% são deficientes visuais. O que já mostra aí uma questão que é a inclusão da pessoa com deficiência visual, que nós vemos no dia a dia de todas as deficiências, a que menos aparece a deficiência visual. Nós temos no ensino, dados do ano passado, 210.000 crianças nas escolas paulistas, considerando as escolas estaduais, as escolas municipais e as escolas privadas. 210.000 crianças. Dessas 210.000 crianças, 71% estão no ensino fundamental e só 13% no ensino médio. O que mostra um outro desafio, que é o desafio de levar a inclusão para as nossas escolas. As escolas estaduais, e aí não vem criticar ninguém, mas é uma realidade, né? Os municípios avançaram muito no ensino inclusivo, muito. De forma geral, hoje, seja por investimento direto nas escolas municipais, seja em parcerias com entidades como a PAI, os municípios conseguiram dar passos muito largos no sentido da inclusão. E o Estado não teve a mesma dinâmica, né? E aí nós vemos isso retratado nos números: 71% das crianças no ensino fundamental e só 13% no ensino médio. Há um gap que precisa ser trabalhado e muito rapidamente para a gente permitir a inclusão das nossas crianças, que é o principal fundamento em termos de política de inclusão da pessoa com deficiência. 38% dessas 3.400.000 pessoas são acima de 60 anos. Outra oportunidade, trabalhar com os idosos. E assim por diante. Nós estamos, primeiro, nesses 3 meses, fazendo esse levantamento. Segundo, trabalhando com aqueles projetos que já existem na Secretaria. Nós precisamos aplaudir todos os projetos que já foram construídos até hoje. Então, nós temos, por exemplo, a Rede Lúcia Montoro, que foi criada na Secretaria. Amanhã, inclusive, tem inauguração. Eu vou estar em Taubaté com o governador Inês Assis, inaugurando a Lúcia Montoro de Taubaté. O Lúcia Montoro é um projeto importante de reabilitação, basicamente reabilitação motora, né? Então, pessoas sofrendo, como eu, um acidente, sofrendo amputação, reabilitação motora. O foco especial do Lúcia Montoro é reabilitação motora. Nós temos uma unidade que fica aqui em São Paulo, aqui no Jardim Huaitá, que é bairro da Lapa, que trata da reabilitação visual. Mas o Lúcia Montoro, como regra, é reabilitação motora. Nós temos, por exemplo, o Centro de Treinamento Paralímpico, que é uma coisa maravilhosa. Quem não conheceu, vai conhecer. É de dar orgulho. O Brasil pulou de 30ª posição nos Jogos Paralímpicos para a 8ª posição. E há um trabalho do Comitê Paralímpico para que, em 2040, o Brasil se torne o principal país liderando os Jogos Paralímpicos em 2040. Isso é feito a partir da Secretaria. Quem construiu o Centro de Treinamento Paralímpico foi a Secretaria, e a gestão hoje é compartilhada, a gestão é do Comitê Paralímpico. Então, nós temos um programa que eu gosto demais, que chama Todos em Rede,
que é o programa voltado às mulheres com deficiência. Ontem eu estava em Itaquá fazendo o lançamento do programa, que esse programa visa a dar autonomia para a mulher. Então, tem capacitação para o trabalho, tem prevenção contra a violência, tem saúde na mulher e tem empoderamento e liderança, exatamente para permitir que a mulher tenha a sua autonomia e seja senhora das suas próprias decisões. Há um outro projeto que chama PEI, Polos de Empregabilidade Inclusiva, mais ou menos são 20 polos espalhados no Estado. Normalmente, eles são instalados junto com o PAT, que é aquele programa de auxílio ao trabalhador do governo do Estado, né? E nós empregamos 9.000 pessoas, mais ou menos, através dos polos de empregabilidade. O programa Paralímpico, que é um programa de treinamento, de professores, professores de educação física, para que os professores estimulem os alunos com deficiência, as alunas com deficiência, para a prática de paraesporte. Basicamente, são esses os programas que a Secretaria tem. Então, tem a ecoterapia também, que fica ali lá na Água Branca. Para quem não conhece, a ecoterapia é um programa, eu diria, ele é milagroso. Eu conheço crianças que, em 5 meses, crianças que não andavam, crianças que estão correndo, depois de 5 meses de ecoterapia. É um negócio fantástico. A relação cavalo, o tratamento que é feito, o acompanhamento de terapeuta, realmente fantástico. Então, nós temos algumas iniciativas. Aí vem 2 desafios. O primeiro é dar escala a essas iniciativas. A ecoterapia, por exemplo, nós atendemos 80 crianças. Se pensar no governo do Estado de São Paulo, atendendo um programa dessa natureza, atendendo 80 crianças, é muito pouco, né? Então, nós temos uma preocupação em dar escala. E a segunda preocupação é a inovação, a gente trabalhar outras fronteiras, outras vertentes que não vinham sendo contempladas nesses programas que a Secretaria tinha. Então, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de programas que têm capacidade efetiva de transformação. Eu gosto muito de programas que têm capacidade de transformação. E nós fechamos um acordo inédito com as 3 universidades de São Paulo, a USP, a Unicamp e a Unesp. O IPT, quando soube, pediu para entrar e está dentro também. As 4 universidades vão, de forma inédita, vão se somar em todas as áreas de conhecimento das universidades. Então, vai ter arquitetura, vai ter engenharia, vai ter direito, vai ter sociologia, vai ter medicina, vai ter tudo. Um esforço comum de pesquisas dos nossos cientistas, dos nossos pesquisadores, dos nossos professores, para a pauta da pessoa com deficiência, sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto, que é importante, que é fazer as nossas universidades mais inclusivas. Nós temos alunos que entram na universidade, desistem na universidade porque não encontram na universidade um ambiente amistoso para que esse aluno possa exercer na plenitude a sua potencialidade. Isso é muito grave. Nós perdemos valores de altíssima capacidade por falta de ambiente adequado no corpo da universidade. Então, esse é um desafio. O segundo desafio das universidades, que vão nos auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. Então, imaginem todo o esforço dos nossos maiores cientistas, das nossas maiores mentes, trabalhando no tema pessoa com deficiência para organizar políticas públicas. E o terceiro é pesquisa, inovação tecnológica e principalmente tecnologia assistiva. O Brasil é um dos países que mais tem pessoas com deficiência no mundo, sem ter tido guerra, sem ter tido vulcão, sem ter tido terremoto. Ainda assim, o Brasil é um dos países que tem uma maior população de pessoas com deficiência no mundo, maior que os Estados Unidos, por exemplo, proporcional ao tamanho da população. E nós não temos uma indústria qualificada de tecnologia assistiva. Nós importamos tudo. E, por exemplo, as próteses, eu, graças a Deus, tinha a condição econômica de comprar uma prótese. Eu contratei um belíssimo profissional e comprei uma prótese nos Estados Unidos, porque eu tinha a condição econômica para fazê-lo. Infelizmente,
a maior parte, a grande maioria da população não tem dinheiro para fazer isso. Vai no SUS. A prótese do SUS é da tecnologia de 60, década de 60. E a pessoa pega a prótese, numa das vezes, ela coloca na mochila e continua com uma muleta, porque a prótese não consegue andar. Tecnologia da década de 60. Porque o SUS paga, faz 20 anos que o SUS não tem reajuste, porque o que ele paga não consegue, porque nós não temos indústria, e tem um monte de porquês, mas o fato é esse. Nós não conseguimos, infelizmente, os governos, o governo federal, estadual e municipal, fornecer tecnologia assistiva de qualidade para as pessoas com deficiência. O que representa isso? Representa crianças que ficam na cadeira de roda, que podiam estar correndo, que podiam estar vivendo uma vida íntegra e não conseguem, porque nós sabemos, por exemplo, as nossas calçadas para sair na rua, cadeira de roda, e são crianças que podiam estar usando prótese, correndo, e não usam prótese porque não têm acesso à prótese. Então, a existência de um esforço comum das 3 universidades, é inédito isso, das 3 universidades, mais o IPT, para criar um centro para desenvolvimento de tecnologia assistiva, com financiamento da FAPESP. O presidente da FAPESP esteve comigo, o professor Zago, ficou apaixonado pelo projeto, a FAPESP vai financiar o projeto e vai aproximar as empresas. Nós vamos criar um mercado de desenvolvimento de tecnologia assistiva. Minha expectativa é que, em 4 anos, São Paulo se torne a grande base do desenvolvimento de tecnologia, não do Brasil, da América do Sul. Nós temos potencial para isso, nós temos inteligência para isso, nós vamos ter pesquisa direcionada a isso, nós vamos ter financiamento das pesquisas e vamos ter empresas que vão dar continuidade na hora que a tecnologia for desenvolvida, a empresa vai dar continuidade produzindo aquela tecnologia. Eu estou muito, muito otimista com isso, muito esperançoso que isso seja, de fato, um passo fundamental para garantir a acessibilidade para as pessoas. E aí tem outros projetos. A secretaria, perguntaram assim, saldo de caixa relevante. Quem perguntou? Fábio? Não, Fábio, a secretaria tem um orçamento que eu acho que é o mais baixo das secretarias, fora as secretarias que foram criadas nessa gestão. O orçamento da secretaria gira em torno de 62 milhões. Dos 62 milhões, 60 já está previamente, nós saímos com comprometimento de 60 milhões. Então, o orçamento da secretaria é muito baixo. O que a gente faz para competir? Eu e a equipe também é baixíssimo. Eu presidi a ordem com 3 mil funcionários, né? Eu tenho aqui na secretaria 50 funcionários. Dos 50 funcionários, uns 30 que atuam na parte da administração, finanças, estrutura, né? Manutenção. Se tanto deve ter, acho que não chega a 20 funcionários trabalhando na parte de mérito da secretaria. Como é que a gente enfrenta esse desafio? Com parcerias. Primeiro, com parcerias. E segundo, com pessoas que vistam a camisa. Pessoas que vistam a camisa. A secretaria, os funcionários da secretaria, os colaboradores, os nossos colegas aqui da secretaria, eles vestem a camisa, porque a causa é uma causa diferente. Quem trabalha aqui ama essa causa e olha para o ser humano de uma forma diferente. É olhar para o ser humano de uma forma diferenciada. A causa nos leva a isso. Primeira parceria, com as outras secretarias. E aí eu quero anunciar para vocês de primeira mão, e fica o convite disso para todos, participarem desse ato, que eu acho que é um ato importante, simbólico, dia 6, às 10 horas da manhã, lá no Palácio dos Bandeirantes, lá no hall nobre do Palácio. O governador vai assinar essa parceria com as universidades, que eu já mencionei, mas vai lançar a ação do governo do Estado para o autismo. É um tema que hoje desperta a atenção de muita gente. Eu tenho um filho, o Fábio conhece, a esposa do Fábio era diretora do Santa Cruz. Eu, graças a Deus, tinha condições financeiras e permiti que meu filho estudasse no colégio do Porto de Santa Cruz. O Santa Cruz percebeu que meu filho tinha alguma dificuldade, as notas não correspondiam àquilo que o Santa Cruz entendia que era a capacidade dele, fez pequenos ajustes, deu meia hora a mais na hora da prova, por exemplo, meia hora a mais na hora da prova, e com isso meu filho se desenvolveu
enormemente, passou na primeira chamada da FAO, e quando chega na FAO, fica 2 anos estressadíssimo e desiste da faculdade, né? Porque a FAO não tinha um ambiente para receber. Então, a ação do governo do Estado, e isso acontece também nas escolas, como eu disse, 13% só das escolas, dos estudantes estão na escola estadual, 71% na escola, no ensino fundamental. Isso mostra que o Estado não conseguiu avançar. Então, o projeto vai ser um projeto muito, muito consistente, muito importante, muito firme, no incentivo de inclusão desse tema. Dia 2 agora, lembrando que dia 2 agora, domingo, é o Dia Internacional do TEA, né, do transtorno do espectro autista. Mas não é a linha de chegada, é o pontapé inicial, envolvendo Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, com um olhar especial para as famílias, porque as famílias encontram muitas dificuldades em conseguir uma mãe sozinha, cuidando do filho, a mãe tem que trabalhar e, ao mesmo tempo, a mãe tem que cuidar do filho. Então, tem um olhar muito especial da Desenvolvimento Social e Família e a nossa secretaria. Vai ser a primeira ação do governo do Estado, na história do governo do Estado, uma ação muito vigorosa em face da questão do autismo. Nós temos vai ser o primeiro programa, de fato, da secretaria a ir para a rua. Nós organizamos, nós articulamos isso e contamos com a parceria da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, nós estamos agora desenvolvendo com a Secretaria de Saúde um programa para tratar das doenças raras. As doenças raras, nós temos hoje mais ou menos 8.000 doenças raras diagnosticadas no mundo. Para ter uma ideia, com o avanço da genética, são 6 doenças raras por mês descobertas. Todo mês são descobertas 6 doenças raras. E a doença rara, que é considerada rara, porque ela tem um percentual muito pequeno da população que acaba apresentando essa doença, a doença rara, em regra, se houver o diagnóstico precoce no nascimento, exame do pezinho e tal, e intervenção imediata de uma equipe formada para atender a cada uma das doenças raras, não tem uma equipe para doenças raras, tem uma equipe que vai tratar tal doença rara, tem uma equipe que vai tratar tal doença rara. E aí é um estudo da Secretaria de Saúde de um protocolo sendo estabelecido até 2020, quer dizer, daqui a 1 ano e pouco, São Paulo vai estar atuando. Isso não é um processo simples, porque não é só a questão do diagnóstico. O diagnóstico até já tem instrumentos, mas diagnosticar sem ter consequência, ou seja, diagnosticar e já colocar a equipe médica, já colocar assistência social junto com a família, já orientar a família como se comportar em relação à criança. Às vezes uma mudança da rotina alimentar é suficiente para que a doença rara não progrida. Então, toda essa estrutura está sendo montada para 2020. São Paulo está na linha de frente. São Paulo tem alguns centros de referência de estudos genéticos em relação às doenças raras, que são referências no mundo. São Paulo tem alguns desses centros. Eu vou conhecer um deles que fica em Ribeirão Preto. Estou indo semana que vem conhecer um deles em Ribeirão Preto. Mas a ideia não. A ação que o governo do Estado está fazendo através da Secretaria de Saúde é 2025, daqui a 1 ano e meio. Isso está bastante evoluído, o diagnóstico precoce das doenças raras. Outra coisa importante é estatística. Eu estou vendo, estou sem óculos aqui, o Wander, acho que perguntou das estatísticas desse remoto. A Secretaria tem uma base de dados, que inclusive é pública, sobre a questão do Estado de São Paulo, a questão das pessoas com deficiência, de uma forma muito geral. Essa base de dados ela é limitada pela FIP, que é uma instituição muito importante. Mais uma vez, eu aplaudo aquilo que foi feito, né? Mas cada um que chega, sempre aquilo que foi feito, a gente sempre quer, cada um que chega com uma visão diferente, sempre quer aperfeiçoar, né? Então, eu conversei com a FIP, estou conversando com outras entidades, não só com a FIP, para aprimorar essa base de dados, porque eu quero uma base de dados muito bem estruturada, uma estrutura arquitetônica muito bem feita,
que nos permita chegar, Wander, a saber, inclusive, aonde tem mais acidente de moto, né? Hoje eu tive uma reunião com um grupo da Secretaria, então eu não tenho as estatísticas com segurança em relação a acidentes de motocicletas. Hoje eu estive, esses dados existem no Estado, mas é uma das coisas que eu falei para a FIP, eu preciso que esses dados sejam localizados nas bases do Estado, consolidados nessa base de dados da Secretaria, para que a gente possa fazer medidas preventivas. Então, como eu disse, 40% das pessoas têm deficiência visual. Quais são os fatores principais que geram deficiência visual? É glaucoma, é diabetes, é acidente, é idade, o que é nascimento, é genético, quais são os... Eu não sei. Mas eu preciso de uma base de dados que me permita avaliar, porque aí eu consigo fazer uma política para intervir nessas situações, em vez de tratar da reabilitação depois para o cego, é fazer com que a pessoa não fique cega, né? A questão da estatística da motocicleta vai nesse caminho. Eu preciso saber quais são os acidentes, mas aonde eles estão ocorrendo, para poder intervir nesses locais e fazer com que esses locais sejam aperfeiçoados para que aquela esquina que tem muito acidente de moto veja o que acontece oh, meu Deus, a avenida que vai para o aeroporto. A avenida principal que vai para o aeroporto. Rubem Berta, 23 de maio. Não. Rubem Berta, 23 de maio. 23 de maio. Bastou alguém ter ideia de fazer uma faixa de motocicleta, que faz 1 ano que foi feita a faixa, nunca mais teve acidente de motocicleta lá no trânsito. A linha azul. A linha azul. Então, são medidas... nem teve impacto financeiro grande, não teve impacto no trânsito e resolveu a vida. Quantas pessoas teriam perdido a vida ou teriam perdido um membro nesse período do ano se não tivesse a linha azul? Então, são medidas preventivas que permitem que você evite os acidentes. Eu acabei de gravar um vídeo, 1º de abril, eu já tinha feito isso no ano passado, existe uma campanha que é o Abril Laranja, que é uma campanha que vem dos Estados Unidos e de prevenção contra a perda de membros por amputação em situações que poderiam ter sido evitadas. E esse grupo que eu recebi hoje vai nessa linha, é um grupo da Secretaria de Saúde, a gente vai trabalhar junto, que é eles chamam de vítima da própria ação. Tem uma designação, mas a ideia é essa. São vítimas da própria ação. Então, é acidente de moto, que a pessoa não se cuidou, a pessoa correu demais, a pessoa ultrapassou o farol que não podia, foi uma ação dela, né? A pessoa que vai sofrer uma amputação, perda da visão por diabetes. A diabetes você tem instrumentos de controle, a pessoa que não toma cuidado, até tem farmácia popular, você tem até o acesso ao remédio hoje, extremamente fácil. A pessoa que não toma cuidado, eu tive uma prima que com 12 anos de idade perdeu a visão e depois com 15 perdeu a vida por causa do diabetes, né? Então, se tiver o cuidado, na ação individual, tiver o cuidado de não permitir que a diabetes perca o controle, isso fará com que nós não tenhamos mais amputações de membros inferiores, nós não tenhamos mais perda de visão e, em muitos casos, perda de vida por descontrole de diabetes, né? Mas aí a gente consegue, identificado isso, a gente consegue promover ações específicas, né, de conscientização da importância do controle da diabetes. Eu estou dando o exemplo da diabetes, poderia dar outros exemplos, como o exemplo da motocicleta também. Então, há essa preocupação da Secretaria, a gente está trabalhando muito firmemente nessa área da prevenção. Há algumas questões que também são relevantes do ponto de vista da pessoa com deficiência. Por exemplo, nós temos hoje diversas políticas públicas de diversos órgãos do Estado, e cada órgão, quando desenvolve sua política pública ligada à pessoa com deficiência, o primeiro ponto que ele faz é como é que eu vou saber que aquela pessoa, de fato, tem deficiência, para fazer uso da política pública que é feita para a pessoa com deficiência. Então, se tiver pessoas que não são deficientes entrando na política pública, é dinheiro do Estado que está sendo destinado de forma errada e é uma estrutura que acaba dificultando o acesso da própria pessoa com deficiência. Se muita gente, se gente que não precisa estacionar na vaga
exclusiva à pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, quando vai tentar estacionar na vaga, não tem vaga para ela. É um exemplo mais claro, né? Então, o que nós estamos fazendo? O governador, há uma semana atrás, soltou um decreto unificando os laudos, porque hoje, para cada política pública que eu vou exercer, eu tenho que fazer um laudo diferente. Eu vou tirar o IPVA, é um laudo para um órgão diferente. Eu vou tirar eu vou pedir CMS, o gestor do CMS é outro laudo. Eu vou tirar carta, é outro laudo. Eu vou pegar carteira de transporte público, é outro laudo. Eu o laudo para comprovação de deficiência para emprego, as cotas, a cumprimento das cotas, é outro laudo. Então, o governador assinou o decreto, foi proposta nossa. Eu ontem, deve ter sido no diário oficial de ontem ou de hoje, constituí o grupo para unificar os laudos e tratar da validade dos laudos. Porque eu, por exemplo, eu não tenho a perna abaixo do joelho direito. Eu não tenho sentido, como acontece hoje, todo ano ter que pedir para o meu médico um novo laudo para dizer que eu sou um amputado transtibial na perna direita. Não tem sentido isso, mas isso é feito pela legislação hoje. Então, a gente está alterando a legislação para padronizar, ser um laudo só para toda a política pública no Estado de São Paulo e aquelas doenças, ou aquelas deficiências, perdão, que são permanentes, como a minha, essas não precisam ficar renovando o laudo toda hora, né? Então, respondendo aqui, o nome da secretaria, essas expressões, elas com o tempo elas vão sendo questionadas. Antigamente se falava pessoa com necessidade especial. Essa expressão é considerada em desuso. Então, desde os tratados da ONU até as nossas legislações, hoje falam em pessoas com deficiência. Então, por isso que a secretaria não tem, Mário, como mudar o nome, porque a expressão pessoa com necessidade especial cai em desuso, não é mais usada. A questão a reindustrialização, já comentei, né? É isso, como alavancar investimentos industriais é dessa forma, querendo investimento, para mim, é dessa forma, pesquisando, trazendo realmente os grandes pesquisadores para a tecnologia assistiva, tendo financiamento para pesquisa, que é o que nós estamos fazendo com a FAPESP, e trazendo as empresas para produzir aquilo que a pesquisa depois gerar. A minha expectativa é essa, por isso que eu falei, minha expectativa em 4 anos é transformar São Paulo no grande parque industrial na tecnologia assistiva. E a avaliação nos 90, a gente, na verdade, faz a avaliação dos 100 primeiros meses do governo, falando, evidentemente, da nossa pasta. Nesses 100 primeiros meses, é isso que eu falei. Primeiro, para mim, é entender um pouco a lógica do serviço público, porque eu nunca tinha ocupado o cargo de gestão pública. Então, eu, nesses meses, entendi um pouquinho mais a lógica do serviço público. Segundo, conhecer as políticas. O que nós fizemos aqui? Conhecer o serviço público. Segundo, reorganizar a secretaria. Eu defini alguns parâmetros para fazer convite para os cargos, vamos dizer assim, estratégicos da secretaria. Então, eu queria, como secretária executiva, antigamente chamava de secretaria adjunta, né? Agora é secretaria executiva. Eu quis trazer uma pessoa que conhecesse a administração pública, que tivesse experiência com administração, com gestão da administração pública e que gostasse da causa. Eu trouxe a Cláudia Carleto, que é uma mulher, era uma fera para trabalhar, um avião, não para de trabalhar o dia inteiro, e era a secretária municipal dos direitos humanos. Tem um histórico de ligação com pessoa com deficiência muito grande também. Era assessora da Mara Gabrilli e ela trabalha demais. E o chefe de gabinete aqui, que nas secretarias de Estado é responsável pelas licitações. Eu fui buscar uma pessoa que já tivesse experiência na secretaria e que tivesse passado por grandes licitações e tenha feito isso com as contas aprovadas. Fui buscar o Perrone, que tinha sido chefe de gabinete ali na Mara, nossa primeira secretária. Então, montamos uma equipe muito qualificada. Eu não tenho cargo. Então, eu tenho, por exemplo, eu coloquei 4 eixos. Emprego, fundamental, é o que dá dignidade. Eu convidei a professora titular da FEA, Tânia Casado, ela que montou a escola de emprego da USP inteira. A Tânia Casado aceitou, ela vai coordenar o grupo aqui dentro da secretaria
emprego e empreendedorismo. Extremamente qualificada, e ela vem seguida pela USP. Então, como eu não tenho cargo, a sessão pela USP me permite criar a secretaria sem ter... Eu reembolso o salário da USP, né? Mas eu consigo criar um grupo muito forte, muito qualificado, com essas sessões de outras áreas do governo do Estado. Mobilidade e transporte, que é uma área fundamental. Eu trouxe o Marco Peregrino. O Marco foi secretário nacional da pessoa com deficiência, foi secretário executivo aqui da secretaria, e ele voltou para cuidar da questão da pessoa, do transporte, a política do transporte e mobilidade. Nós estamos na área da saúde, com a Fabiana. Está faltando alguém da área de educação, eu ainda estou buscando a área profissional de educação. Na área de tecnologia, eu trouxe o Poveda, que foi secretário-geral da USP, ele é conselheiro da FAPESP, conselheiro da USP, conselheiro da Unicamp, conselheiro da Unesp, e foi secretário-geral da USP. Então, essa parceria com as universidades vai ser feita através do Inácio Poveda. E assim nós montamos a equipe. Uma equipe chuta, mas a equipe que veste camisa. Agora, para finalizar, como está dizendo, o desafio de você estender essas políticas, que hoje, por exemplo, a ecoterapia eu tenho para 80, eu tenho que estender para 8.000. E 8.000 é pouco, mas é um salto gigantesco. A reabilitação visual aqui, que eu tenho uma única unidade tratando disso, atende no máximo 350 pessoas. Nós temos quase 1.600.000 pessoas com deficiência visual e uma única unidade que atende 350 pessoas. Então, 2 minutos, Marcos. Como ampliar isso? A gente vai, eu vou ficar um pouquinho mais, eu vou fazer de conta que eu não estou vendo o horário, a gente vai ultrapassar as 7 horas. Que eu queria falar, fazer essas perguntas então, que faltam, fazer te dar isso? Esse tempo. Pode Parceria com a municipalidade e a parceria com entidades. Entidades ligadas com a pessoa com deficiência, com a PAI, e entidades como vocês, o PNBE, que tem uma visão social relevante, que pode nos trazer a experiência do empresariado no sentido de caminharmos o que nós podemos fazer para auxiliar o empresariado, para que o empresariado de São Paulo tenha um ambiente mais inclusivo. E olhe a pessoa com deficiência na hora da contratação não como alguém que vai ajudar a cumprir a cota, mas como um profissional como qualquer outro, com um potencial de trabalho gigantesco e que possa, portanto, entrar na empresa e ter na empresa ambiente para, inclusive, estabilizar na empresa e galgar ascensões dentro da estrutura da empresa como um outro profissional qualquer. Era isso. Eu estou fazendo um apanhado geral, correndo para falar, mas para tentar cumprir o prazo que me foi dado. Obrigado, gente. Muito legal. Parabéns, Marcos. Muito boa a sua apresentação. Já conseguimos ter uma percepção geral e gostaria até de dar um testemunho pessoal. Eu tenho uma irmã que teve paralisia infantil com 8 anos de idade. E desde então a gente convive, né, diariamente, o tempo todo da vida, com esse problema e todas as dificuldades daquela geração que foi muito presente essa doença, né? Vou tirar o paletó, está quebrado o ar-condicionado aqui. E também um testemunho pessoal, quando eu fui deputado estadual, Marcos, nós fizemos um projeto de lei para incluir as crianças autistas nas escolas estaduais, já que não havia essa condição de ter aulas conjuntas, né? Então, isso também estabelece uma nova dinâmica, e naquela época não existia Secretaria de Estado de Pessoas com Deficiência, né? Bom, eu vou aproveitar, você já respondeu a maioria das perguntas que foram colocadas no chat, mas acho que uma delas ainda está faltando, tem umas 2 ou 3 aqui para você rapidamente poder comentar. A Maria Alice, da Associação Brasileira de Epilepsia, pergunta o seguinte, ela te parabeniza e pede sua atenção para as pessoas com epilepsia de difícil controle. A epilepsia é uma doença neurológica crônica que atinge de 1 a 2% da população mundial. Se considerarmos a média sobre a população de São Paulo, teríamos 690.000 pessoas. Destas, 30% não conseguem controlar as crises epiléticas com tratamento medicamentoso
ou aproximadamente 207 mil pessoas têm crises epiléticas constantes necessitando de acompanhamento de um familiar. Necessitamos políticas públicas para atender esta população. Como podemos trabalhar juntos? Eu quero conhecer a entidade, quero a ajuda de vocês, preciso da ajuda de vocês. Se apresenta, Maria Alice, aparece aí, mais legal para ele te ver. Eu acho que precisa falar alguma coisa, dá um toque no som que aparece. Pronto. Estou aqui. Excelente. Obrigado, querida. Deixa eu falar. Primeiro, vamos marcar uma reunião, preciso muito de vocês aqui dentro. É um tema que para a gente é muito caro. E quero lembrar que o governador acabou de sancionar a lei do canabidiol, né? E essa lei e o governador tem dito, parece que tinham 4 estados que já tinham sancionado a lei, né? Que é o fornecimento pelo governo do estado do canabidiol para pessoas que epilepsia. O tratamento do canabidiol é muito consistente, os efeitos são comprovados do ponto de vista medicinal. E o governo do estado, acho que foi o quarto governo do estado a aprovar uma lei de entrega, mas nenhum dos outros 3 ainda forneceram. E o governador Tarcísio disse: nós não vamos só ficar na lei, nós vamos ficar na efetividade, nós vamos imediatamente começar criar um grupo, acho que 60 dias da assinatura da lei, para começar o fornecimento do governo do estado, no estado de São Paulo, do canabidiol. Viu? Mas vamos agendar depois uma visita, quero que você conheça a secretaria, para a gente poder desenvolver ações públicas voltadas à questão da epilepsia. Muito Vai obrigado. ser um prazer. Muito obrigada. Vai ser muito importante. Já estivemos aí com a Célia Leão e tratamos de diversos assuntos, avançamos em alguns, mas tem muito trabalho a ser feito. Agradeço a possibilidade de seguirmos no trabalho. A gente que agradece, querido. Nós que precisamos de vocês, viu? Obrigada. O Luiz Vilaça, Marcos, um dos nossos coordenadores, está aqui presente. Ele preside o Instituto Cordial e ele tem dados já estudados de acidentes de motos e muito conhecimento a respeito do tema. Luiz, se você puder fazer uma breve introdução dentro dos limites de tempo que a gente tem, por favor, assim o faça. Claro. Oi, Marcos. Oi, Luiz. Tudo bom? É um prazer te ver em ação novamente por aqui. E eu sei que você vai fazer uma baita diferença. Tudo que você se meteu na vida sempre você pôs para andar. Deixa eu te contar algumas coisas que você está tocando, que eu fui ouvindo, que a gente pode colaborar. Tá? Aqui na Cordial, eu tenho pelo menos 12 iniciativas muito potentes que a gente tem e que tem interface com o que você está fazendo. Então, a gente tem o painel brasileiro da mobilidade, tá? Onde a gente já tem estudos. Hoje nós assessoramos algumas capitais, São Paulo entre elas. Então, a gente tem estudos de dados muito meticulosos, vários estudos, e estamos aprofundando muitos estudos sobre motociclistas. Tá? Então, isso é uma coisa para a gente marcar e a gente te apresentar, porque talvez até dados que você está tentando ir atrás, a gente já possa colaborar. O outro é que uma outra frente que a gente tem aí na área de saúde é o painel brasileiro da obesidade. A obesidade é uma doença que é um nó, gera muitos problemas, e entre eles é um dos geradores de diabetes, que você mencionou. Isso. Tá? Então, isso também a gente já tem bastante informação. Então, acho que vale aí marcar um bate-papo, a gente, quem sabe, pode ajudar alguma coisa. E outra coisa que me toquei é o seguinte, aliás, acho que até a gente tinha mencionado, dentro da linha da acessibilidade, dentro da linha da mobilidade, tem uma correlação muito grande com a acessibilidade, com a possibilidade de caminhar, tá? Tem uma pesquisa feita, por exemplo, com pessoas idosas. O maior medo é ser assaltado na rua, o segundo é cair na calçada, tá? E cair é um grande problema, ou seja, a calçada precisa estar em ordem, tanto para idosos como para qualquer pessoa que tem dificuldade tem limitações de mobilidade, né?
Então, acho que é outra linha que, de repente, a gente podia conversar e ver como podemos somar aí para fazer. Muito bom, Luiz. Vamos sim. Eu estou conversando com... Porque eu sempre valorizo muito o que foi feito. A base de dados da FIP, é bom você olhar, Luiz, está no site da Secretaria, da base de dados públicos da FIP, mas ela vai ter um determinado ponto, ela não abre muito enfim, vão tentar corrigir isso, mas como eu não quero ficar preso, porque nós contratar a FIP acho que tem só 6 meses mais, eu estou conversando com outras entidades que também têm base de dados relevantes, né, que fazem o trabalho com base de dados, para poder tentar construir isso, porque é fundamental. Eu preciso da estatística com segurança, números confiáveis, para poder olhar e aí desenvolver política pública. E política pública, para mim, se faz com dados e ouvindo população. Eu tenho chamado entidades direto aqui na Secretaria, tenho feito reuniões com entidades. O autismo, por exemplo, a gente fez uma reunião enorme com entidades aqui e também discutindo online, presencial online, para entender quais são as demandas, para poder construir uma política pública que, de fato, ela vá em direção àquilo que precisa ser feito, e não aquilo que o gestor, naquele momento, entende que é possível ou necessário. Né? Eu vou me permitam só falar o meu celular, porque pediram o meu e-mail. Se quiser anotar meu celular, 994 48 8527, DDD 11, 994 48 8527. Vou colocar no chat também. Okay. Marcos, temos mais uma pergunta do Daniel Simões, e eu gostaria de incrementar essa pergunta, que ele faz assim: os conselhos profissionais, como de medicina e outros correlatos, participam desses projetos? E eu, como conselheiro do Conselho Regional de Administração, faço frente também a essa pergunta. Gostaríamos muito de participar. Qual é a sua percepção sobre isso? Que é tanta coisa fazendo e eu ainda não consegui parar e ligar para os conselhos. Eu pressiono muitos conselhos, de todos, nem o OAB, para você ter uma ideia, ainda não falei, para trazer aqui dentro do... eu falo OAB porque eu presido a entidade, né? Mas eu preciso muito dos conselhos. Eu sempre fiz, nós tínhamos, quando estava na presença da OAB, um conselhão, que tinha um conselhão, que eram os conselhos profissionais, e eu pressiono muito vocês. Eu penso começar a criar os conselhos não, começar a criar não sei qual a designação, grupo de trabalho, coisa parecida, para enfrentamento de cada um dos temas, né? E aí os conselhos é fundamental a participação. Isso está no primeiro passo para ser dado. Eu coloquei, estou perguntando no meu telefone, eu coloquei aqui no meu número no chat, tá? É o primeiro passo que eu quero dar, assim, tão logo eu consiga respirar um segundinho em face dessas correrias que nós estamos tendo, principalmente em relação à política do autismo. Tá? Mas eu sou muito com os conselhos, já fiz um convite aí, todos os conselhos, quem tiver participação em conselhos profissionais, pode levar o convite, que eu odonto. Nós temos um problema sério, tratamento de crianças com autismo, com deficiências intelectuais, de odontologia. Há todo um treinamento especial para que essa criança seja atendida, porque imagine se a criança ficar parada na cadeira com a boca aberta, né? Conselho de psiquiatria, de psicologia, conselho de medicina, conselho de engenharia, conselho de arquitetura, o OAB, enfim, todos esses conselhos podem dar uma contribuição gigantesca para nós, e eu de fato preciso muito de todos vocês. Ok. Marcos, tem só mais uma pergunta do Fábio Mortara, que diz o seguinte: o governo atual recebeu um saldo de caixa relevante. Como garantir que parte desses recursos podem ser canalizados para melhorar a inclusão de epiléticos, por exemplo? O que ele fez. Marcos. Por exemplo, no caso do epilético, foi a aprovação da lei do canabidiol, né? O Estado vai financiar... Posso acrescentar a segunda sim. parte, Marcos? Assim você já responde as duas. A segunda pergunta que eu fiz, está aí com o Lívio, como é que você avalia os primeiros 90 dias do governo Tarcísio, Marcos? Fábio, me permita, né? Eu não consigo,
eu avaliar o governo, eu acho que eu sou a pessoa equivocada para fazer uma análise, porque eu estou dentro do governo. O que eu posso falar dele, né? O governador Tarcísio tem sido, assim, eu tenho ficado cada vez mais admirador dele, desde o discurso do posse, que ele, no discurso do posse, ele citou Franco Montoro, que para mim é da minha geração, para mim foi o principal governador de São Paulo, né? Citou Franco Montoro, citou Mário Covas, disse que quer honrar o legado desses grandes governadores, né? Tem sido uma pessoa, ele em nenhum momento ele fez uma interferência política dentro da pasta, ao contrário, deu toda a liberdade, só que ele cobra, ele quer ver entrega, ele quer ver resultado, nos discursos dele, eu fico admirado porque ele tem uma capacidade, é um homem extremamente preparado, inteligente, então você vê no discurso dele, ele enfrenta grandes desafios e de uma forma muito humana, né? Então, nós tivemos, eu vou citar um exemplo que de alguma forma está relacionado à pasta, não foi por causa da pasta, foi por causa da saúde, mas que foi um dos primeiros vetos que ele teve na lei tornava permanente o laudo para autismo, sem precisar de renovação. Ele vetou. E no veto estava lá uma frase que vinha da área técnica da Secretaria de Saúde, que foi uma frase infeliz, dizendo que não podia ser permanente o laudo, porque dando a entender que o autismo podia ter cura. Então, como é que se faz um laudo permanente, dando a entender? E ele, na hora que aconteceu, ele se colocou à frente disso. Não, foi um equívoco na redação, não é o pensamento do governo, e nós vamos trabalhar com o laudo, nós vamos fazer o aperfeiçoamento do laudo. E aí ele criou esse grupo, que aí a secretaria que está coordenando o grupo, é a nossa secretaria que está coordenando o grupo, para aperfeiçoar toda a avaliação e laudo do governo do Estado em todas as políticas públicas, incluindo o autismo. Então, ele tem essa capacidade de reconhecer um equívoco, um erro imediatamente, e aí eu encerro com a própria secretaria, né? A secretaria ele anunciou o fechamento da secretaria. Por que ele anunciou o fechamento da secretaria? Porque a equipe de transição deu a ele informações de que a secretaria não estava fazendo nada. E aí ele disse, a causa é muito relevante. Eu não quero uma secretaria para ter um secretário com carro particular indo para cima e para baixo e que não tenha política pública para apresentar para a população. Então, o que eu faço, ele falando para a equipe, o que eu faço para que, de fato, a pessoa com deficiência tenha uma atenção do governo do Estado, tenha política voltada para ela? E aí, a resposta que deram, vai para uma secretaria que tem dinheiro e que tem estrutura. E aí ele disse, então eu vou colocar a causa da pessoa com deficiência em cima da Secretaria de Justiça, que é onde tem a Secretaria da... é a Secretaria de Justiça e Cidadania, né? E aí teve a reação da população, muitas entidades reclamaram, dizendo, não, é preciso manter a Secretaria, porque a Secretaria representa a visibilidade para a causa, a representatividade e tal. O que ele fez? Ele reconheceu e falou, não, eu compreendi, mas eu mantenho a secretaria, mas eu vou colocar alguém que vai fazer alguma coisa. Ele me colocou no lugar, né? E me colocou e nunca disse, Marcos, vai com calma, aqui, toma cuidado. Nunca. Jamais. Ele me deu absoluta liberdade para trabalhar, mas com a cobrança. Quer dizer, eu quero que as pessoas com deficiência em São Paulo sejam atendidas pelo governo do Estado. Então, o que vamos fazer para que isso aconteça? E aí vem um desafio para a gente, né, nessa parceria com as outras secretarias, de fazer com que isso aconteça, como nós estamos fazendo semana que vem, que é o primeiro grande ação do governo do Estado em relação ao autismo, né? Então, esse tem sido o governo Tarcísio. Na pasta, é assim que tem sido trabalhado. Na primeira reunião do secretário, Fábio, secretariado, foi não a pasta, mas foi o tema mais recorrente na fala dele perante todo o secretariado, preocupação com a pessoa com deficiência, preocupação com o morador de rua, com a pessoa que mora em situação de rua, preocupação em levar dignidade para as pessoas, né? No Estado, que tem o segundo maior PIB do Brasil, o segundo maior orçamento do Brasil, é um dos maiores PIBs do mundo, está ali 30ª alguma coisa, tem um PIB maior do que a Argentina, tem um PIB maior do que a maioria dos países da América Latina,
E ele não pode deixar, o Estado não pode deixar uma situação como nós vemos hoje, essa situação dos moradores, e eu falo com o coração partido, de quem... Meu irmão morreu como morador de rua. Então, meu irmão faleceu como morador de rua. É um tema que muito é caro. Então, quando o governador fala, todo momento, que ele vai levar dignidade para as pessoas, e que ele não aceita que tenham pessoas morando na rua, sem ter assistência, sem ter saúde, sem ter oportunidade de emprego, ele está falando um discurso que me comove, né? Vale. Esse é o governo Tarcísio. Muito legal. Marcos, te agradeço muito. Obrigado. Aqui como moderador, a sua participação, e vou te deixar as considerações finais, e na sequência, Fábio, você já faça, então, o encerramento, por obséquio. Marcos, eu fico à disposição, sempre que vocês quiserem conversar, e eu preciso muito de todos vocês, eu preciso de vocês nos ajudando, participando, através da experiência de vocês, dos contatos de vocês, das manifestações de vocês. Não é uma causa, eu sempre digo, essa causa não é uma causa das pessoas com deficiência. Essa é uma causa da sociedade, porque eu não tinha deficiência, sofri um acidente, passei a ter. Então, qualquer um de nós pode ter amanhã. Se eu não tenho, é meu pai que tem, é minha mãe que tem, é meu sogro que tem, é um parente, é um vizinho. E todos nós rezamos para ter uma vida longínqua. E quanto mais tempo vivemos, e se Deus permitir, todos nós vamos viver muito, o corpo nosso não vai ter o mesmo poder de reação, mesmo vigor de reação que tinha quando éramos jovens. Então, o Fábio conhece meu sogro faleceu com 105 anos, meu sogro, nos últimos anos, andava de andador. Então, é uma causa que nós temos que ter em mente, porque é uma causa que, se não é do presente, é do futuro, de todos nós. Muito bom, Marcos. É um prazer enorme ter você conosco. Como você disse no começo, você é da casa, né? E o Dilson também lembrou disso, logo na abertura. A gente sabe que o seu tempo é contadíssimo, mas acho que abrimos um espaço, né? Eu entendo que essa nossa conversa de hoje foi um primeiro momento em que você nos contou excelentes iniciativas da Secretaria e o seu desafio enorme, né? Com um grupo relativamente pequeno, uma verba relativamente pequena, enfrentar esse desafio, que é um desafio da sociedade, como você colocou, né? E, portanto, é um desafio que o PNBE vai certamente estar junto, né? O PNBE que busca um Brasil mais justo, acima de tudo, um Brasil menos desigual. Então, a gente só tem aqui palavras para dizer sucesso na sua empreitada, porque o seu sucesso vai tornar o Estado de São Paulo melhor, vai mais inclusivo, mais includente, e você vai ter, enfim, um grupo de pessoas muito maior, e você mostrou os números, enfim, são pessoas que certamente vão ter uma chance muito maior de participar efetivamente da sociedade. Parabéns, sucesso, e contamos com você, espero que você conte conosco. Sempre. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado.